noite a todos. É com muita alegria que nós iniciamos o terceiro e último dia da nossa Semana Vocacional Palotina de 2023. E hoje nós vamos encerrar essa semana com chave de ouro, ouvindo sobre a missão dos leigos palotinos. E vamos contar hoje com a participação e a presença da família Faragasso, que são membros de uma paróquia palotina, a paróquia São Roque, aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas antes disso, vamos invocar o Espírito Santo sobre nós, para que durante essa noite possamos reavivar a fé e reacender a caridade em nosso meio palotino, nosso carisma, ouvindo o testemunho dessa família que vive autenticamente o carisma palotino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos fazer uma oração do Manual de Orações das Irmãs Palotinas, se chama Oração Apostólica, tendo em vista que hoje nós vamos ouvir sobre esse aspecto do apostolado dos leigos no nosso carisma. Ó São Vicente Palote, tu que compreendeste que cada cristão deve ser um apóstolo, tanto o pai como a mãe, e assim todos, sacerdotes, religiosos, leigos, o corpo docente, operários e médicos. Foste um sacerdote modelo, um apóstolo de caridade, e despertastes a responsabilidade cristã em muitos fiéis para se ocuparem com a conversão do mundo. Com teu exemplo e com tua intercessão junto a Deus, faze que todos os cristãos, em qualquer lugar onde desempenham suas atividades, sejam sempre animados de uma fé viva e de uma caridade muito ativa. Suscita no coração de muitos jovens uma resposta generosa à sua vocação, para que dediquem toda a sua vida ao serviço de Deus e da humanidade, e tenham assim a plenitude da alegria. Amém. Amém. São Vicente Palote, Rogai rogai. por nós. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Então, mais uma vez, a irmã Sirlene vai cantar um refrãozinho de uma música palotina para nós. Deus inspirava um homem Vicente Palote, livre uma missão. Reavivar nas pessoas a chama da fé, do amor. Dizer que somos apóstolos e mensageiros de Cristo Senhor. E hoje, Senhor, fazendo justiça e amor. E hoje, Senhor, fazendo justiça e amor. Muito bem. Com esse espírito palotino, nós queremos acolher mais uma vez a todos e hoje, de uma forma muito especial, queremos acolher a família Faragasso. A família Faragasso, como eu disse antes, participa ativamente na paróquia palotina São Roque, aqui no Rio de Janeiro. A Silvia e o Sérgio são casados há 23 anos e são pais do Luiz Felipe e da Maria Luísa. O Luiz Felipe está na faculdade, né, tia? Depois vocês vão falar aí por ele. Os 4 são membros da União do Apostolado Católico. A dona Silvia é formada em Química Industrial, trabalha em garantia de qualidade em uma indústria farmacêutica há 28 anos.
Já foi catequista infantil e de Crisma e hoje serve a paróquia como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. O Sérgio é formado em Engenharia Mecânica e mestrado em Materiais. É professor de automobilística em Escola Técnica Federal. É coordenador da Pastoral da Acolhida na Paróquia São Roque, além de ser também ministro da Sagrada Comunhão. O Luiz Felipe tem 23 anos, é estudante de Engenharia Eletrônica, já foi coroinha e hoje é catequista da turma de Crisma e também é ministro da Sagrada Comunhão. A Maria Luísa não é ministra da Sagrada Comunhão. Maria Luísa tem 20 anos, é estudante de psicologia, é coroinha, membro da PASCOM, do Ministério de Música e coordenadora da Juventude Palotina da Paróquia São Roque. Sejam muito bem-vindos, a noite é de vocês e nós estamos muito felizes pela presença de vocês para encerrarmos essa semana vocacional com chave de ouro, ouvindo sobre o carisma palotino na prática, né? Na vida concreta de vocês como leigos. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Silvia. Sou o Sérgio. Eu sou a Maria. E para a gente, esse convite, a gente vai começar a passar um slide para falar um pouco. Hoje de manhã foi que a gente começou, eu comecei a pensar, e esse convite assim veio num dia muito especial para a gente. Muito especial o dia de hoje, eu vou mostrar o porquê. Deixa eu ver, irmã Ellen, me ajuda aí, ver se já está aparecendo como apresentação, por favor. Apareceu. E, então, próximo. Hoje, dia 17 de agosto, é um dia muito importante nas nossas vidas aqui da nossa comunidade, que é o dia em que é comemorado, são 4 anos de dedicação da nossa igreja, né? O único altar no Brasil que tem as relíquias da Beata Elisabetta Sana. Então, para a gente é um dia muito importante, porque a gente sabe que a Beata foi a primeira leiga, né? Junto com São Vicente Pallotti, né? Da União do Apostolado. E quando a irmã Eli falou desse dia, eu falei, não, aceito. Aí depois de um tempo eu falei, meu Deus, é a missa da consagração do altar, e não, nós vamos fazer lá na igreja mesmo, mas assim, em nenhum momento eu associei que nós falaríamos justamente nesse dia, né? Que é um dia foi um dia muito importante para nós, né? Nós do Nono Apostolado Católico e nós como palotinos também, né? Que a gente tem esse altar lá. Então, assim, eu não poderia... Hoje nós estamos com a blusa dela aqui, não sei se vocês conseguem ver. Nós fizemos... Todo ano a gente faz uma blusa nova. Hoje nós não fomos, assistimos a missa pelas redes sociais, e uma mensagem na frase que a gente sempre coloca na blusa é: Desejo ver o céu cheio, o purgatório vazio, o inferno fechado. E eu acho que é isso que nós leigos queremos, né? Como ela queria, né? É falar de Cristo pelo mundo, sair falando de Cristo pelo mundo para que a gente veja mesmo o inferno fechado e o purgatório vazio e o céu cheio. E aí eu coloquei umas fotos nossas aí, que foi do nosso compromisso, que foi no dia 24 de novembro de 2019. E tem aí o padre Marcos, né, assinando o nosso compromisso. Na época, a Maria Luísa era menor de idade ainda, e ele assinou pela Maria Luísa. O padre José Luiz, que ainda era diácono, e o Bruno Bauer, que também assinou, que hoje é padre, na época ele ainda era seminarista. E aí essa foto nossa, que é a nossa União do Apostolado Católico aqui do Rio de Janeiro. Nesse dia, foi o dia do nosso encontro, né, que nós fizemos lá no Seminário Maior Palotino, e tá aí, ficou essa foto para nossa recordação. E para falar disso também, a gente colocou essas fotos aí para falar um pouquinho da missão na igreja, né, da nossa missão na igreja, né? Então, algumas fotos mais ou menos do que a gente, um pouco do que a gente faz, né? Ali a gente tem a pastoral da acolhida, que eu acho que tem tudo a ver com a missão palotina, né? É acolher as pessoas que chegam na igreja, independente
delas serem da comunidade ou não, está ali presente, está ali estimulando as pessoas nesse novo movimento, que é uma pastoral nova, que ela começou com uma intenção diferente, que foi a intenção Da sanitização, na época da Covid. Na época da Covid. O Padre Marcos nos chamou, e quando a igreja ela começou a voltar a funcionar, nós precisávamos de ter cuidado, né? Cuidado sanitário, por conta de espaçamento, por conta da saúde, uso de máscaras, né? Aplicação de álcool nas mãos, e nós montamos uma equipe, né? Essa equipe, ele pediu que eu coordenasse eu com mais um outro jovem, e nós assim o fizemos, e ela ficou até hoje. Na verdade, assim, a acolhida é algo que falta, na verdade, na minha visão de leigo, falta na nossa igreja de uma maneira geral, né? E São Vicente Pallotti, melhor que ninguém, eu acho que ele também sempre quis demonstrar isso. Ele sempre teve um carinho pelo leigo, né? Então, a igreja é formada pelos leigos, né? E a gente precisa que esses leigos se aproximem e que tomem a responsabilidade de saber que a igreja também é dele, né? Ele precisa construir, ele precisa estar ali, ele precisa se sentir, né? Se sentir acolhido. Então, a questão da acolhida, eu não falo só na São Roque, em várias outras igrejas. Eu, quando viajava, eu viajava um pouco mais antes desse atual emprego que eu estou hoje, e quando eu ia nas igrejas, eu não era acolhido, né? Eu simplesmente entrava na igreja por várias vezes, vários locais onde eu fui, e sempre me senti, assim, puxa vida, é uma igreja. Toda igreja nós vamos buscar Jesus, não vamos buscar nenhum rosto feliz, mas um rosto feliz, um rosto acolhedor é sempre um diferencial, né? Então, essa pastoral, depois que acabou assim essa questão pandêmica, de sanitária, o Padre Marcos falou, não, nós vamos continuar com a pastoral. A gente continuou com a pastoral de maneira assim, bem diferente, porque na época as pessoas que se colocaram a fazer essa questão foram também cansando e também participavam de outras pastorais. Quando as outras pastorais voltaram à ativa, né, essa pastoral que hoje ainda resiste aí um pouquinho, né, um pouquinho menor, né, mais devagar, mas assim, a ideia é essa, a ideia é persistir, continuar, fazer com que o que o Pallotti fazia. O Pallotti, ele envolvia não só quem estava ali, ele envolvia quem tivesse na frente dele, ele envolvia. Então, pelo que a gente pode observar da vida de Pallotti, Pallotti foi assim. Então, se ele visse alguém que ele olhasse e que acha, poxa vida, eu acho que se eu envolvê-lo, ele vai ajudar na obra. Então, ele envolvia. E eu acho que é isso que a gente precisa ter, né? Esse olhar, né? Nessa questão desse olhar de envolvimento, para que as pessoas se sintam envolvidas, se sintam importantes, né? Então, falando um pouquinho dessa pastoral. Vou passar a palavra para a Silvia de novo. Para a Maria Luísa, tem umas fotos dela aí como coroinha, tem foto dela aí cantando, tem foto dela aí fazendo a live com... Maria Luísa também é uma pastoral da acolhida. Ela também tem camisa, também ficava lá com álcool e tudo mais, né? Mas ele é tanta coisa, ou está cantando, ou está servindo, ou está na pastoral. Então, às vezes, realmente tadinha. Não sei como é que ela fazia, mas ela dá o jeito dela. Não, é que o negócio é esse, né? O negócio é trabalhar onde Deus quer, porque Ele capacita a gente nos caminhos. E eu acho que dentro da igreja, nesse âmbito, ser palotino é acolher todas as funções que Deus quer para nós. Então, assim, primeiro eu fui ser coroinha, antes eu era catequista da Crisma, depois eu fui ser coroinha. Perseverança. Também fui catequista da Perseverança, depois fui para música, aí fui para acolhida, aí fui para Pascom, aí fui para um monte de lugar, aí também zeladora, fechava a igreja.
Então, assim, o que Deus precisar, a gente está dentro da igreja aqui, assim como o Palote, ele fazia esse trabalho, né, de ser palpata para toda obra, né? Então, qualquer coisa que Deus precisar, eis-me aqui, Senhor, capacita-me para que eu possa ser o seu instrumento, né, em todos os âmbitos, nessa vida pastoral dentro da igreja. Pode passar? Pode, eu acho que pode, né? Deu para ver bastante coisa, a gente sentada ali com alguns seminaristas, alguns que já deixaram o seminário, mas que também não deixam de ser palotinos, né? Continuam como leigos, estão sempre nas nossas celebrações, participando de tudo. E é isso. Bom, eu separei né, um pouco para falar um pouco da missão, a gente falou um pouco da missão na igreja, e aí eu vou falar um pouco do que é ser palotino, do que é ser leigo no trabalho, né? Que eu acho que as pessoas acham que é um pouco difícil, porque uma coisa, são dois mundos diferentes, né? A igreja e o trabalho que a gente está ali com pessoas que não vivem a mesma religião que a gente, é completamente diferente. Então, eu coloquei uma foto da empresa que eu trabalho nessa empresa, é uma indústria farmacêutica, né? Como a irmã Ellen falou, já há quase 30 anos, são 29 anos trabalhando lá. E eu sempre fui conhecida dentro da igreja, eu sempre sempre fui conhecida como a Silvia católica, né? A Silvia que está ali no trabalho, é católica e tá vivendo ali. E tem uma foto aí minha também como costureira. Eu sou costureira, mas eu sou... Como é que fala? Artesã. Não sou profissional, sou curiosa. E aí eu faço um pouco de artesanato. Hoje em dia eu também tento evangelizar por essa parte. Eu tenho uma página no Instagram de artesanato católico, então que eu também tento evangelizar nessa página. Sempre quando eu posso, eu faço só coisas católicas, eu tento evangelizar por lá também. Eu acho que a internet hoje, graças a Deus, a gente pode ter esse uso, a gente pode chegar a várias pessoas por conta disso. E aí tem uma foto minha aí, dançando numa festa da empresa. Eu vou falar de cada uma, só para poder chegar no final. Dançando numa festa da igreja, tem uma foto de uma festa junina, uma foto minha que eu botei maior, que eu estou com uma medalha não, uma Nossa Senhora de madeira, Nossa Senhora Aparecida, uma foto de eu trabalhando num projeto que eu fiz e aquela ali em outra festa. Por que eu coloquei essas fotos? Porque nós somos leigos, né? Então, a gente vive num mundo, né, completamente diferente, a gente precisa ir em festa, a gente precisa estar em vários lugares, mas não necessariamente a gente precisa, a gente pode demonstrar como nós somos dentro da igreja ou fora dela. Essa imagem que eu estou do lado, que eu estou com uma medalha de madeira, eu fui agora, mês passado, que teve festa junina na minha empresa. O diretor da minha empresa chegou para mim, olhou, nossa, que Nossa Senhora linda, qual é? Aí eu falei, Nossa Senhora Aparecida. Então ali a gente já começa a evangelizar, porque ele já começa a perguntar, ai, a Nossa Senhora, onde você comprou? Como é? Eu queria uma também. Aí a gente já se prepara para comprar uma Aparecida para poder dar, para poder contar. Então existem várias formas de você evangelizar a pessoa. A nossa assistida, que a gente leva a comunhão, que eu levo comunhão, a minha assistida, a família deles é Hare Krishna. E quando a gente chega na casa da filha, né, é a mãe e a filha toda pintada, né, de Hare Krishna, mas recebe a gente muito bem, respeita muito bem, prepara um ambiente quando a gente chega para levar a comunhão para a mãe dela. Mas outro dia eu fui com a blusa da Beata Elisabetta Sana, e aí ele queria saber que blusa era aquela. E aí eu tive que contar toda a história da Beata Elisabetta Sana. Então, eu acho isso muito importante, a gente ter esse tipo de coisa, esse tipo de ícone nosso. E a gente não precisa de pegar uma pessoa e sair falando, mas eu acho que pela nossa forma, do jeito que a gente vive, o que a gente faz. Mês retrasado, eu
trabalho na van da empresa, né? Então, normalmente, eu sempre vou rezando o terço de manhã, que é aquela correria, sai de casa, entra, e aí quando a gente encontra um tempinho para a gente ficar sozinha, quietinha, a gente vai rezando o terço. Só que eu não achava que chamava a atenção de tanta gente. E um dia o motorista da van começou a me fazer perguntas, né? Silvia, mas você reza o terço? Aí eu comecei a falar com ele, na época, a Renata, que também da UAR, estava viajando, e ela tinha ido visitar o Beato Acutis, e ela tinha mandado uma foto dele para mim na época. Eu fiquei emocionada quando eu abri o celular e vi a foto. E aí ele perguntou e começou a perguntar sobre os santos da igreja. Nesse dia, eu não rezei o terço, porque ele não parava de me perguntar como que era, e como é que aconteceu, e quem era ele, que jovem era aquele. E aí eu já comecei a falar de Nossa Senhora, das aparições de Nossa Senhora, e Nossa Senhora das Graças, e que a santa que viu, e que a freira, e comecei a falar. E eu falei, mas você... E ele perguntava sem parar, e eu fui falando de casa até a porta do trabalho. Quando chegou na porta do trabalho, ele falou assim, posso pedir mais uma coisa? Eu falei, pode. Quando a senhora for escutando aquelas músicas, porque quando eu termino de escutar o terço, eu vou escutando, coloco umas músicas, né, católicas, músicas de Nossa Senhora, sempre finalizo com essas músicas. A senhora pode compartilhar comigo aqui, para eu poder escutar também? E aí eu perguntei para ele, mas você nunca foi na missa, batizado? Ele falou, não, a minha mãe é testemunha de Jeová. Então, assim, e até hoje, quando eu entro, ele me pergunta, pede para eu compartilhar as músicas, porque ele quer escutar as músicas, ele quer entender. Então, assim, nesse dia eu não rezei o terço, mas eu acho que eu rezei o terço. Porque eu falei tanto de Nossa Senhora para ele que eu acabei rezando o terço. E às vezes as pessoas veem o meu Instagram, veem a minha família que está na igreja e tudo mais, e eles acham que a gente não tem uma vida, tem uma vida assim, feliz, que eu digo assim, perfeita, né? Que ninguém briga, né? Nós não temos cruzes, a gente não carrega cruz, a gente não tem dor, e a gente passa por tudo que todo mundo passa, né? E uma vez uma amiga minha recém-casada veio conversar comigo, que ela estava tendo problema com o marido, né, novo, e conversando comigo. Aí eu comecei a contar um monte de coisa para ela. Ela falou, nossa, Silvia, eu acho que ela achou que eu vivia um conto de fadas. Eu falei, é assim mesmo. Aí ela, ai, que alívio. Não, porque eu sempre vejo você feliz, rindo. Né? E eu falei, mas é porque a gente está ali, é a nossa cruz, né? A gente está ali vivendo, a gente tem todos os problemas, a gente não deixa de passar por nada porque a gente está na igreja, né? Mas a gente esbanjar essa felicidade, essa alegria de ter Cristo, de poder levar, e até as minhas amigas do trabalho falam comigo, o momento catequético, a Silvia hoje vai dar para a gente, porque elas querem saber qual é o dia do santo, eu tenho que estudar, né? Qual é o dia do santo, o que o santo faz. Então, assim, são amigas que são de outras religiões, umbanda, evangélicas. Então, assim, as pessoas param para me escutar, para ouvir, poxa, que legal. Então, eu acho que é uma forma da gente estar evangelizando, né? Evangelizar dentro da igreja e fora dela. Então, isso para mim é muito gratificante, ser um apóstolo, né? E depois que a gente fez o empenho, o padre foi falar para mim que eu era apóstolo, aí pronto, deu o poder. Então, aquilo a gente tem mais força ainda de avante. É isso, pode passar. Agora é você. Eu tenho que falar. Tem que falar. Gente, que eu acabei já falando, eu acho que até que eu falei muito, né? Mas, assim, é a nossa missão. Meu pai, minha mãe, graças a Deus, ainda estão comigo aqui, né? Eles estão aqui, inclusive até nós conseguimos trazê-los para bem pertinho de mim. Então, hoje eu tenho meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, tudo no mesmo bairro, né? Nós conseguimos fazer pedimos, né? Pedimos e não foi na hora que a gente quis, mas chegou a hora. Então, meu pai está aqui, minha mãe está aqui. Então, quando eu era mais jovem, né, na verdade, minha mãe me levou para a igreja, eu fiz lá, eu fui batizado, fiz a primeira comunhão, mas aí depois acabou, né? É o católico, né? O católico
o católico de festa de 15 anos de casamento, né? Aí acabou, a gente nunca mais vai para a igreja, porque não precisa mais, né? Depois da primeira comunhão, não precisa mais ir para a igreja. Então, eu passei a juventude. Meu pai, ele nunca teve grandes crenças, grandes fé, e ele frequentava um centro espírita, né? E de vez em quando levava a gente. Mas e a gente passou, eu passei por aquilo, né? E chegou um momento da minha vida que eu falei, puxa vida, está faltando alguma coisa, né? E isso já na minha juventude, está faltando alguma coisa. Então eu olhava uma igreja e falava assim, eu acho que eu vou lá, eu acho que eu vou lá. E um belo dia fui. E quando eu voltei, aí eu já não saí mais, né? E aí eu voltei, retornei, né? Que o bom filho a casa a casa volta, e estou até hoje, né? Isso aí já tem um tempinho, né? Apesar que eu não sou tão antigo assim, né? Sou jovem ainda. Mas na minha juventude, antes de casar, é claro, eu já voltei, já retornei, e a gente começa a ver o quanto que a gente pode, né? O quanto que a gente pode mais, né? Com Deus pertinho, mais pertinho da gente, né? Então, as coisas vão acontecendo de maneira muito boa quando a gente tem fé, tem a quem recorrer, né? Então, isso é muito importante. Eu tento buscar, né? Hoje, o que eu tento fazer é sempre colocar minha mãe e meu pai voltando para a igreja, né? A minha mãe, ela teve na verdade, uma infância muito difícil. Ela foi criada no colégio interno, e esse colégio interno era de irmãs, era de freira. Mas só que antigamente a coisa não era muito bacana, né? Então ela não tinha boas lembranças, né? Então isso acho que machucou um pouquinho ela, mas assim, ela não fala mal, ela gosta de ir para a igreja. Agora ela está indo todos os domingos para a igreja, está começando a ir mais, porque como coloquei eles aqui pertinho da gente, né? A gente está voltando, ela está voltando aí mais, então ela está começando a se envolver. E o meu pai junto, né? Meu pai junto, e a minha irmã também, nós vivemos juntos, nós tivemos essa mesma aproximação e essa mesma distância. Só que a minha irmã ela não conseguiu enxergar isso, né? No meu tempo, eu vejo dessa forma. Ela não enxergou isso ao meu tempo, então ela casou-se, o rapaz que ela hoje, né, que é o marido dela, ele não é católico, né? Ele é de outras religiões, mas a minha sobrinha tá com a gente, tá com a gente lá, e Maria Luísa pega ela, já colocou ela nos coroinhas, então assim já está aproximando ela, então a gente fica puxando, né? Vamos ver para onde essa menina vai, mas se depender da gente, é claro que ela vai ficar. Mas, assim, é difícil, é complicado, porque família é difícil, né? Às vezes a gente pensa que a família é tranquilo, né? Na verdade não é tranquilo, né? Nós temos muitas dificuldades. É como o padre ontem falou, às vezes a gente sorri na rua, mas dentro de casa está rosnando um para o outro, porque realmente é bem difícil, né? Você conversar e ficar, na verdade, no caso das casas religiosas, né? Como vocês também ficam muito juntos também, os seminaristas também, existe todo um processo que nós somos seres humanos, né? E é por isso que nós vamos à missa, e é por isso que tem aquele momentinho da missa que a gente faz o quê? A gente pede perdão, tá? Que é justamente tentar se reconciliar, né? E é esse momento que a gente se reconcilia com o irmão e tudo mais. E eu acho que a grande mágica disso tudo é você realmente tentar essa reconciliação, né? E buscar. Então, o que eu tento fazer é isso, é tentar juntar, tentar trazer o máximo que eu posso da minha família, né? Para pertinho de Cristo, de Jesus. Aqui em casa, essas fotos são fotos do Natal. Só tem uma que não é aqui em casa, não. Aquela ali embaixo não é aqui em casa, não. Lá na São Roque. Mas as outras são aqui em casa.
Então, são momentos de terço, a gente faz terço na Nossa Senhora Aparecida, né? No Natal também a gente está junto, fazemos orações, né? E não é o Natal da festa e da alegria, é o Natal que é o Natal de Jesus, né? É o Natal da família. Então, é o que a gente tenta fazer. E olhando por Palotti, né? Olhando por Palotti, é isso que ele também quer, né? Quer que a gente olhe para o irmão, tá? E olhe também para dentro de casa, né? Para a família, para a igreja doméstica, que eu acho que é a mais difícil, porque você vê o irmão, a irmã, um domingo, outro domingo, todos com bom humor, porque já estão na rua, ninguém está mal-humorado. Ah, bom dia, boa tarde, bom domingo, é muito bom. Agora, realmente, conviver, ceder, puxa vida, eu não gosto disso, mas eu vou aceitar porque meu irmão é assim mesmo, aquela coisa toda. Então, isso aí é a parte que é o desafio, né? É o desafio de todos nós. Então, essas fotos de família, né? Estamos felizes e tudo mais, mas não deixa de ser um desafio, né? Para a gente tentar unir, né? Porque a família realmente é uma coisa bem difícil, né? É bem complicado. E é o nosso alicerce também, né? Claro, tem que ter a família, tem que ter o alicerce. Então, não tem o que fazer diferente, né? Não sei se você falou do nosso casamento foi dia 22, né? Dia de São Vicente Palotti. Nosso casamento nós não sabíamos, né, que era esse dia, né? Então, com o tempo, né, nós fomos vivendo e fomos crescendo, nós tivemos bastante dificuldade, eu e Silvia, quando nós nos casamos, nada foi muito fácil, né? Eu não recebi herança, ela não recebeu herança, então nós passamos momentos bem difíceis, mas nem por isso, assim, ninguém está triste, ou na época nós éramos tristes, muito pelo contrário, né? A gente sempre foi feliz e isso às vezes até a gente fica até preocupado, porque o pessoal vive tanto feliz, por que será, né? Então, isso é algo que a gente precisa contagiar, né? Contagiar com a felicidade e com o bem-estar. E não é para estar né, com a cara fechada, né? Tá sempre, né, murmurando. Né? Nosso casamento foi muito simples. Eu sempre falo que se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo, da mesma forma que foi. Porque até hoje, às vezes eu falo, nossa, foi tudo tão perfeito. Até hoje, né? Tudo, a gente entrega sempre tudo na mão de Deus e tudo dá sempre certo na nossa vida, que é uma coisa assim tão boa que não dá para a gente reclamar, né? Não reclama. Claro, nós temos discussões, nós temos desentendimentos, né? Mas é isso, né? Fazemos parte desse mundo e fazemos parte do momento do arrependimento também, né? Principalmente. Então, no mais, né? É isso. Então, gente, eu pedi primeiramente um pouquinho de desculpa para vocês, porque eu estou rouca e estou tossindo. Porque essa virada de tempo, a gente vira junto com o tempo. Então, para esses coffee que eu estou dando toda hora. Mas a missão de leigos, eu acho que se traduz muito em ser. O ser palotino é a missão do leigo. Assim como o Palotti andava por Roma com o hábito dele, por aí, se ataricando, vendo quem precisava de salvação, de uma confissão, de um alento, ou até mesmo de visualizar aquele pontinho preto passando pelas ruas, somos nós. Só que o nosso hábito é o nosso sorriso, é a nossa alegria. Então, o ser Palotti é o ser feliz. O ser Palotti, muitas vezes, é quando a gente vai para um ambiente muito cedo, aí 6 horas da manhã, sempre tem um abençoado que vira para você e fala: 6 da manhã você está feliz? Por quê? E é sempre naquele momento que a gente pode responder e evangelizar: porque eu tenho Cristo, porque Jesus está comigo. Eu não preciso de todo dia ter uma festa ou ter motivo. O motivo maior de ser feliz é ter Cristo na nossa vida. É possuir Jesus, é saber
que Jesus tem um amor infinito por nós e a misericórdia infinita por nós. Então, muitas vezes é a gente ser exemplo. O ser palotina é ser exemplo onde a gente estiver. Dentro da igreja, como a gente abordou nas nossas imagens anteriores, estamos lá servindo a coroinha, música, não sei o quê, ministro da Eucaristia, e na rua somos o quê? Continuamos sendo palotinos, andando sempre com a nossa alegria, com o nosso sorriso e com o nosso jeito de ser. E nós não precisamos mudar a nossa essência, mas sim as pequenas coisas que nós contribuímos para as pessoas. Porque, assim como a irmã cantou no hino de São Vicente Pallotti, que é aquela segunda parte, que ele diz que o mundo de outrora é o mesmo de agora, só que com umas roupas diferentes, um pouco mais incrementado, com uma tecnologia que tanto é uma boa, uma ótima coisa, quanto uma coisa que também pode dissipar outras informações não muito boas. Então, a gente tem que sempre estar atento e vigilante nessa parte. E por esses meios conseguir evangelizar. Porque muitas vezes, esse mundo de outrora e o mundo de agora, eles não vão aceitar que a gente chegue falando Jesus, é isso, é aquilo, você precisa escutar Jesus. Mas o exemplo, caramba, aquela pessoa é tão feliz, ou ela consegue ser diferente, se destacar numa multidão, sabe? Enquanto todos estão ansiosos, temerosos, e desconfiados, ansiosos, está o palotino, que sim, tá também frustrado, também está nervoso, mas está confiante de que Cristo será sempre a melhor escolha. Eu lembro muito de um relato, que acho que foi até que o Bruno comentou, que Pallotti recebeu uma carta no meio de uma reunião da UAC, e ele abriu a carta, dizia que a união do apostolado católico não poderia mais existir, que eu me lembro, mais ou menos era isso, e ele fechou a carta e continuou a reunião. Então, é isso. É essa parte de, tá bom, recebi uma informação, porém, eu confio em Cristo. E Cristo diz ao meu coração que o quê? Estou aqui para cumprir uma missão. Então, com calma, Pallotti sempre foi muito sucinto em dizer a confiança de Cristo é o meu alicerce. E nós também, na vida de leigos, temos no trabalho, na faculdade, em todos os lugares, precisamos ser o diferencial. Não para aparecer, mas para deixar que Cristo, através de nós, possa ser visto, possa ser conhecido. Então, é uma missão que é difícil, porque a vida de leigo é complicada por conta dos diversos ambientes, diversas pessoas e culturas que nós estamos, porém, nós temos o essencial que muitas vezes as pessoas não enxergam ou não têm, que é Cristo, que é o nosso alicerce. Então, eu acho que a minha missão como leiga é mostrar sempre meu sorriso, a minha alegria e ser palotina por onde eu for. E eu acho que uma coisa muito importante também é a cruz que a gente carrega no peito, porque é uma cruz diferente. E as pessoas olham e falam, nossa, que pingente bonito. Aí eu falo, então, é uma cruz. Que eu acho que foi uma coisa linda que Pallotti desenhou, porque traduz muito o significado do reavivar a fé, reacender a caridade sempre, porque o amor de Cristo e a misericórdia de Cristo é infinita por nós. Então, quando a gente fala esse significado do amor infinito, as pessoas se encantam e buscam sempre saber. Assim como no trabalho da minha mãe, as pessoas se encantam pelas histórias, pelos santos, pelas músicas, terço. É o exemplo que sempre está conosco, porque eu gosto muito de uma frase que é: o falar pode até ensinar, mas o exemplo ele arrasta. E isso é uma coisa muito chamativa quando se fala na vida do cotidiano, porque não é só um dia do santo, o Natal, vou falar sobre Jesus. Não, todos os dias, cotidiano, fazer as nossas orações. E assim, eu acho que Jesus manda muitos sinais para nós, porque um pequeno relato para poder finalizar é que eu estava no ônibus, eu vou rezando o terço assim como a minha mãe, quando eu estou no transporte, e aí no final do terço eu sempre peço para que Jesus me torne instrumento dele, para que eu seja sempre movida pelo ar de Deus, porque a gente às vezes imagina ganhar Deus, eu queria tanto uma flor, e enquanto isso Deus imagina todo um jardim, né? Essa fala é bem famosa. Deus sempre imagina um maior para nós, enquanto nós sempre imaginamos uma coisa menor. Então eu desci do ônibus, terminei minhas orações, desci do ônibus para ir para o meu trabalho, e de repente eu sou abordada por um menino muito doido na rua.
E ele começou a conversar, desabafar comigo, falar sobre a vida dele, e eu escutando. Aham. E assim, eu falei, meu Deus, me manda instruções, porque agora é o momento. E assim, todo falar eu fui pensando, o que Jesus faria? Se o Paulo estivesse aqui, ele pediria auxílio a Deus e falaria, vamos embora, vamos falar com a gente estiver na rua, porque é isso que ele fazia também. E assim, no final da conversa, a última coisa que ele falou foi, que pingente bonito. Então, assim, é muito importante a gente ter esse mover dentro da nossa vida. Agora, o meu irmão não pôde estar por conta da faculdade e ele mandou um pequeno relato para que possamos ler. Pode ler. Quando penso em evangelizar na minha condição como leigo, sempre tento me espelhar em Nossa Senhora Aparecida, que apesar de não dizer nada, está lá rezando por nós todos. E mesmo sem ter grandes discursos ou profecias, como em outras aparições pelo mundo, ainda é a principal responsável por algum dos maiores testemunhos de fé que temos. Existem muitas formas de evangelizar e muitos testemunhos diferentes, mas o que mais me toca e o que mais procuro reproduzir é seguir o exemplo de Nossa Senhora em nosso país, estar onde eu estiver como um bom católico e também como um palotino. Tenho certeza que esse é o melhor testemunho que posso dar. É isso. Acho que já esgotou o tempo, né? 40 minutos? Acho que já passou. Muitíssimo obrigada, gente. Foi muito bom. Eu estava aqui vibrando com o testemunho de vocês, porque é muito bonito ver pessoas de fora que não são consagradas, não estão na vida religiosa, não são padres e vivem o carisma tanto quanto nós. E isso é muito importante, isso é muito bonito, porque nós percebemos a possibilidade que existe, né? Se vocês quiserem interromper o compartilhamento para que o povo veja vocês, podem interromper. Já chegaram algumas perguntas aqui pelo WhatsApp enquanto vocês estavam falando, então a gente vai começar. E antes das perguntas, eu queria ver se o Padre Marcos, que é o pároco dessa família bonita, Padre Marcos está aqui no nosso meio. Se ele quer dar alguma palavrinha, quer confirmar, concordar ou discordar do testemunho deles, Padre Marcos, fica à vontade. Cadê o senhor? Perdi. Liga o seu microfone, sim. Boa noite, estão ouvindo? Estamos ouvindo. Pode falar, Padre Marcos. Eu também estou de camisa. Elisabetta Sana. Boa noite a todos. Boa Deus noite. abençoe a todos vocês. Eu fiquei emocionado com esse testemunho da família amiga palotina da minha comunidade e com a família maior, a família palotina toda, vendo vocês no internet agora, no Zoom. Fico muito feliz que espírito nosso palotino está vivo. E vai continuar, seja grupo pequeno ou grande, mas podemos todos nós evangelizar, várias formas, maneiras, nos dedicar. E fico feliz com vocês todos. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Obrigada, Padre Marcos. Muito obrigada. Irmã Sirlene, pode falar. E eu tenho só uma dúvida. Nas primeiras fotos que eu vi lá, eu vi demais ou tinha um cachorro lá com uma camiseta? Silvia? Tinha, né? Do nosso padre. É o Zeca. É É o Zeca. mascote, o Zeca. A gente está acolhida porque ele acolhe todo mundo. Ele é da acolhida também. Ele faz parte, é membro. Muito E ele bem. tem camisa, ele também tem camisa. Exatamente, eu vi isso mesmo. Ele está de camiseta lá. E ele também é Obrigada. palotino, irmã. O Zeca também Também é é palotino. palotino, também é convertido. Ele é. Ô, Silvia, depois, por gentileza, deixa lá no chat o seu endereço lá dos seus trabalhos manuais, por gentileza. Tá bom. O link da página no Instagram. Vou começar aqui com as perguntas que já chegaram, enquanto o pessoal vai colocando aí as outras. É uma pergunta seguida de outra. Então, a primeira é: vocês sempre foram de paróquia palotina? Não. Não, Não. Tá. não. A outra
que é a continuação dessa, é assim: o que mudou ou qual foi a grande diferença de antes e depois de conhecerem o carisma palotino? O que é que mudou na vida de vocês? Eu era de uma igreja que era franciscana. E eu saí dessa igreja, praticamente, depois entrou o padre diocesano. Foi quando eu conheci ele que a gente começou a namorar e eu comecei a frequentar a igreja que ele estava indo, que era diocesano também. Só que logo depois a gente casou e aí a gente continuou frequentando o diocesano, né, mas sem participar de nada dos movimentos que eu participava quando eu era solteira, de crisma, era catequista e tudo mais. E a gente volta para a igreja, né? Continuava indo à missa, mas não trabalhando dentro da igreja, né? A gente se afastou, porque eu tive filho, bebê, aquela coisa toda, e a gente voltou com a catequese do Luiz Felipe. E aí a gente começou a frequentar São Roque com a catequese do Luiz Felipe. E eu cheguei lá, já assim, me identifiquei, sem saber que era a igreja palotina, sem conhecer Palote, mas eu tinha esse espírito franciscano. Então, eu sei que Palote também era muito devoto de São Francisco. E eu acho que isso meio que me atraiu, né? E como eu sempre falo que às vezes os santos escolhem a gente, depois a gente descobriu que a gente casou no dia de São Vicente Palote, né? E o primeiro convite que a gente teve para participar, não, na verdade, foi dos estudos, né, da União do Apostolado Católico, foi o padre José Luiz, padre José Luiz, que eu sempre falo que ele é responsável, e ele começou a convidar a gente para participar dos estudos, e a gente começou, sabe, assim, se encantar por isso, né, por essa beleza de São Vicente Palote, de a gente poder estar evangelizando, né? Um dos últimos convites, eu até conversei com o padre José Luiz esses dias, um dos últimos convites que eu tive, que foi quando o padre Marcos convidou a gente para ser mestre, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, gente, vou poder evangelizar na casa do doente, vou poder sair nas casas, né? Além da igreja, além do trabalho, eu vou poder levar Jesus, né? Falar de Jesus para as pessoas, né? Então, assim, isso para a gente foi muito bom. Então, mudou muito a nossa vida, a nossa percepção de estar trazendo as pessoas para Cristo também. E antes a gente só vivia no mundo da igreja, né? E hoje a gente sabe que a gente pode trazer outras pessoas para Cristo, não para a igreja, mas para Cristo de verdade. Não sei se eu falei muito. Muito obrigada, tia. Tem outra pergunta aqui para o pessoal que está discernindo a vocação para o matrimônio. Eu acho que eu vou direcionar a pergunta para o tio Sérgio, porque foi ele que comentou o negócio de desafio aí. A pessoa pediu para citarem 2 desafios e 2 alegrias da vida matrimonial. Só 2, tio, porque eu sei que são vários, né? Então, só 2 alegrias e 2 desafios. O desafio é ceder. É ceder. Esse é um grande desafio, porque a gente tem a mania de nós sermos o mais importante, né? E não esquecer do outro. Então, no matrimônio, na verdade, você tem que ter esse grande, né? É isso que move. Né? Se você não ceder, você não consegue, né? Você não consegue essa convivência, né? E a alegria que a gente tem é poder, assim, na verdade, eu sou muito abençoado, né? Eu tenho minha esposa e os meus 2 filhos servindo, né? Numa mesma paróquia, né? E mais ainda, essa alegria ela se completa porque eu tenho um sacerdote também que é maravilhoso, o padre Marcos. Aproveitar e puxar o saco dele, está aí, né? Então, assim, na verdade, eu não... se eu pedisse assim uma benção, eu acho que eu não ia saber pedir isso, né? Eu acho que eu não ia conseguir, não ia acertar. Então, eu tenho uma grande benção. Então, assim, eu não obriguei ninguém aí na igreja, né? Não, você vai. Então, assim, Maria Luísa, Luiz Felipe, Silvia, a gente está
tá com essa, né? Assim, e é muito legal. Então, isso é a alegria. Isso é alegria. Servir é alegria. Servir junto é mais alegria ainda. E a questão do matrimônio é esse. Se você acha que você vai conseguir ceder, você vai conseguir fazer pelo outro sem esperar o retorno, né? E isso também é algo religioso, porque quando a gente doa, né? A gente não pode esperar que o irmão doe de volta, né? A gente tem que doar, né? E não é esperar que doe de volta. No casamento é a mesma coisa, não é esperar que o seu par vai te retribuir da mesma forma. Então você tem que dar sem esperar de volta, tá? Isso é quase que religioso. Então, se tiver isso, não tem como dar errado. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Tem mais uma pergunta ali no chat, mas antes disso, a irmã Sirlene tem uma pergunta para Maria Luísa. Pode ir, irmã Sirlene. Maria Luísa, você tem quantos anos? Tenho 20. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você falou na sua fala, você colocou uma frase que me chamou muita atenção e eu concordo com você. Quando você disse assim, o nosso hábito é o nosso sorriso. Eu também concordo com você. Eu não uso véu, porque muitas pessoas perguntam assim, por que você não usa o véu? Eu sempre digo assim, às vezes o véu não faz o hábito, mas o meu sorriso diz quem de fato eu sou. Ou seja, a alegria do Pallottino. É uma coisa que sempre me encantou na família Pallottino, o sorriso. E isso você destacou, me chamou muita atenção. Agora já sei o que dizer quando alguém me perguntar por que eu não uso véu. Então, já tenho a resposta, então eu te agradeço, tá bom? Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte, quando você diz aí que, falando um pouco do caminho de Pallotti, em Roma, que visitava as pessoas que estavam doentes, enfim, ele trollava para todo lado, como você diz. Na sua visão de jovem hoje, se Pallotti tivesse aqui, na nossa realidade do século XXI, como é que você acha que Pallotti evangelizaria hoje? Os meios que ele faria, né? Eu acho que ele evangelizaria da mesma forma, mas com um pouco mais de tecnologia, porque Pallotti sempre esteve à frente do seu tempo. Então, ele via, eu acho que ele andaria pelas ruas da ponte, atravessaria a ponte de hábito todos os dias, visitaria várias pessoas, seria o pontinho preto destacado na multidão, sempre, porque ele estava sempre, via sempre à frente, tinha sempre esse posicionamento de confiança. Então, quem tem a confiança, está conectado com Deus, sempre sabe o que fazer. E o mundo de agora sempre vai ser o mundo de outrora. Porque tudo muda. Tudo se permanece igual, mas são algumas características que mudam. Algumas coisas, a geração Y, Z, geração C, Q, são gerações diferentes, com entendimentos diferentes, sim. Mas o nosso Jesus é o mesmo. O nosso evangelho permanece sempre o mesmo. Então, eu acho que ele seria o mesmo, mas usaria o WhatsApp. Com certeza. Obrigada. Muito bem, obrigada, Maria. Você é fofa. Tem uma pergunta aqui. Como é o processo percorrido até chegar a ser um leigo pallottino? Tem etapas formativas? Tem. Pode falar, Maria. Mas a gente precisa primeiro conhecer Pallotti, saber quem ele é, conhecer o carisma. Que é a partir do momento que você se torna um leigo pallottino, compromissado, você se torna um exemplo de leigo pallottino compromissado. Então, tem um período assim, de você saber, ler sobre a história, quem foi Pallotti, como funciona o carisma, o que é e como se transformar no ser pallottino. Então, temos algumas palestras. Eu lembro que no meu período de formação, aí eu encontrei várias vezes a irmã Ellen fazendo várias palestras sobre Pallotti. Teve o padre Bruno Bauer também, que na época era seminarista. O padre José Luiz, que também na época era seminarista. O padre Daniel também estava aqui no Rio. Ele foi muito importante, porque na época ele estava... ele era reitor do seminário. Então, ele estava ali na frente, né? Estava ali de frente, porque as reuniões eram no seminário.
maior palutino aqui no Valqueire. Eu acho que quando a gente tem a realidade de pessoas que já estão, e também tinha muitas palestras de leigos também, e inclusive da Renatinha também foi uma pessoa muito importante. E quando a gente tem essa visão de consagrados, leigos, padres, todos numa união, como o Palotti queria, a gente se encanta por esse processo e fala, eu quero ser palutino. Eu acho que Deus está me chamando, porque Ele sempre tem um plano para nós. Muito bem, É muito bom. muito bem. Chegou uma outra pergunta aqui, é assim, ó. Como tem sido beber e viver do carisma palotino dentro da vida conjugal? Se pudessem destacar alguma coisa, o que seria? Eu acho que é reavivar a fé, um do outro, sempre. A gente não deixa a peteca cair nunca, de um do outro. Quando eu estou mal, ele lembra de Palotti, né, desse carisma que é do palotino, e eu para ele da mesma forma. Às vezes ele mesmo fala, ai, obrigada, amor, ainda bem que você falou, né? Então eu acho que é isso, reavivar a fé todos os dias. Perfeito, perfeito. A pessoa que fez a pergunta está agradecendo aqui e disse que foi a melhor resposta. A resposta bem acertada. Irmã Sirlene, pode fazer. Surgiu uma pergunta aqui pelo WhatsApp dizendo assim: quando vocês falam do ato de empenho, o que isso significa? É fazer o compromisso mesmo, é fazer o compromisso. Tem uma missa que a gente colocou as fotos, que foi em 2019. É fazer, assinar, se compromissar realmente ali. Sou uma nega palutina, sou um negro palutino. É que só aqui. Sou uma nega palutina. Então, assim, é aquele processo que a gente faz perante a Cristo, fala. É o compromisso mesmo. É o empenho de estar dentro do grupo da UAC. Da União do Apostolado Católico. Hoje eu sempre me senti palotina, mas depois que eu fiz o compromisso, eu sempre falo a minha família, que é como realmente fosse a minha família, né? E a gente se sente da família, a gente se sente família, de estar junto, de estar ali cooperando, e a gente se preocupa com o futuro, e a gente se preocupa em não deixar, em reavivar realmente todo esse carisma de São Vicente Pallotti, de estar junto ali com os padres palutinos, tanto com os leigos quanto com os consagrados, né? O empenho apostólico, ele tem tempo de duração? Não. Não sabemos, na verdade. Não sabemos. Não sabemos. Como é, Maria? Repete aí. O empenho, acho que é uma carta para você sair. Temos renovações. Todos os anos temos renovações da nossa promessa do ser palotino. A gente não tem a clara certeza. Expirou o tempo, nunca mais. Não funciona. A gente é palotino até morrer. Não, mas só isso... uma carta, né, para sair e tal. Muito bem. São exceções, né? Não é o nosso caso. Todo ano vocês renovam, não é? Todo ano. Muito bem, muito bem. Chegou uma pergunta aqui dos noviços palotinos. É um noviço de Moçambique. Ele pergunta o seguinte: se vocês tiverem oportunidade de serem missionários em outros lugares, aceitariam? Seria possível? Para mim, que não criei raízes aqui, tem uma casa aqui, eu iria tranquilamente. O Felipe também iria, com certeza. Meu irmão também iria. Eu ainda penso, sou um pouco apegada aos meus pais, né? Talvez se eu fosse uma temporada e voltasse, mas tem um trabalho, né? Que eu sempre falo que eu quero me aposentar e viver do meu artesanato. Mas, às vezes, eu penso, eu não me aposentei ainda porque realmente Deus tem alguma coisa na minha vida que eu ainda preciso estar fazendo no meu trabalho, eu preciso estar lá para poder levar Cristo para algumas pessoas. Então, por isso que eu ainda estou lá, né? Que eu já teria tempo de me aposentar, mas
eu acho que eu ainda tenho muita coisa para fazer ainda no meu trabalho referente a Cristo. Muito bem, muito bem. Por enquanto, não temos mais perguntas, mas nós queremos agradecer ao pessoal que participou e a vocês também que nos ajudaram a entender e a conhecer melhor como que se concretiza o carisma palotino na vida dos leigos. A irmã Claudiné está fazendo um comentário aqui para vocês. Linda família Faragasso, estou e estamos encantadas com este belo testemunho de vocês em nossa família palotina. Obrigada por vocês realmente revelarem essa conexão e alegria de servir Jesus como apóstolos palotinos. Viu que bonito? Passou o medo, né? Motivação aí para vocês. Irmã Sirlene, nós podemos ir para o encerramento? Sim, com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigada, família. Ai, meu Deus, tem mais um comentário aqui. A dona Luciana, muito obrigada pelo convite. Sil, ela está agradecendo a senhora, tia Sil. Cadê? Parabéns pelas palavras, por mostrar esse lado para nós. Beijos grandes. Obrigada, Luciana, por ter vindo conhecer a família Palotina. Obrigada, gente, todos vocês. Estamos aqui no Rio. Quando vierem aqui, dá uma passadinha na igreja de São Roque para conhecer a gente, conhecer o Padre Marcos, conhecer o nosso altar consagrado, com as relíquias da nossa Beata. Estamos esperando vocês. A gente que agradece essa oportunidade de poder ser palotino mesmo para tantas pessoas e mostrar nosso carisma, que é isso que realmente bate no coração. Um sorriso, meu hábito diário, um sorriso. Muito Ô, Maria Luísa, de repente você quer ser palotina, freira. O Gabriel não deixa. Trabalha há muito tempo, irmã. Um dia tentar me resgatar. Já tentei, já fiz minha parte já, mas ela já achou o José dela, que é o Gabriel. Já achei meu José. Muito bem, gente. Muito obrigada a todos pela participação desses 3 dias da nossa Semana Vocacional Palotina. Esse ano foi muito melhor do que ano passado. Ano passado foi a nossa primeira edição e o pessoal ainda estava se acostumando com a ideia. Então, esse ano teve uma adesão muito grande e foi muito bom ter vocês aqui participando com a gente. Muita gente já da família Palotina e outros que vieram para conhecer. Se vocês ainda não seguem as nossas redes sociais, procurem lá, não percam tempo. Procurem no Instagram, @irmãs.palotinas, no Facebook, Irmãs Palotinas, o nosso site, palotinas.com.br. Tem um WhatsApp também que a irmã Sirlene vai escrever aí para vocês. E acompanhem os conteúdos que nós disponibilizamos nas nossas redes sociais, conteúdo de espiritualidade, conteúdo de discernimento vocacional e também do nosso carisma palotino. Queremos convidar vocês para conhecerem as nossas casas. Quem ainda não conhece nenhuma casa palotina, procure uma casa mais perto de você, ou das irmãs ou dos padres, que nós iremos acolhê-los com um café, um biscoito feito pelas irmãs, alguma coisinha assim. Sempre, toda casa de freira tem isso. E os seminários também geralmente têm aquelas coisinhas que os seminaristas fazem, o mestre de noviço faz, ou o reitor do postulantado faz também. Sempre tem alguma coisinha para acolher os visitantes. O pessoal que está em São Paulo podem divulgar também o convite para sábado, dia 19. Vai ter um dia de convivência vocacional na comunidade das Irmãs Palotinas, no bairro Sacomã. Então, procurem, entrem em contato aí pelo WhatsApp que a irmã colocou aí no chat para vocês. Se informem e visitem a Casa das Irmãs Palotinas. Nós queremos encerrar essa Semana Vocacional com um sentimento de gratidão a Deus, porque foi Ele que nos permitiu estar aqui e nos inspirou essa iniciativa, né, de propagar o nosso carisma. O objetivo da Semana Vocacional não é só atrair vocações, mas também tornar o nosso carisma conhecido. E isso é muito importante. É importante para nós também, palotinos, para que a gente reavive em nós o nosso amor e a nossa opção por esse carisma. Queria pedir ao Padre Jairo que possa dar a bênção final para a gente encerrar a nossa live, depois nós tiraremos
a foto oficial. Muito bem, agradecendo a Deus, né, por esta semana vocacional, pelo bom êxito que aqui tivemos, pela participação de todos os palotinos, palotinas, famílias, leigos, consagrados. Realmente foi uma verdadeira imersão no carisma palotino durante estes dias, nesses 3 dias. Então, é gratificante que possamos ir multiplicando, né, estes eventos, para que a gente possa, por este meio também, ir difundindo o nosso carisma. Vamos pedir, então, a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria sobre cada um de nós. Em especial, sabemos que em muitas dioceses se celebra nesta semana a Semana Nacional da Família. Queremos rezar, então, pela vocação matrimonial, familiar, por todas as nossas famílias, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, de São Vicente Palote e de São José, venha sobre vós, sobre vossas famílias, sobre vossa caminhada vocacional, a bênção do Deus rico em misericórdia, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.